doutora vinha e ela chegou, está aqui. O quê? Não acredito. Nós com carinho e agradecimento por tudo que ela me fez em todas as vezes que a gente se viu, pelas unidades de saúde onde nós nos encontramos. Ela foi muito gentil e pelas conversas que nós tivemos, eu fiquei muito interessado no tudo que ela sabe, para desse tudo ela dizer uns pouquinhos aqui para nós, porque a doutora entende de tudo, a doutora Karina. É um prazer em tê-la aqui, viu, doutora? O prazer é meu, Alves, de estar aqui, né? Sou sua fã, já lhe falei. Obrigado, que sou sua fã. Há muito tempo, né? Pois não. Eu guardo esse sentimento, né? Você é um grande comunicador aqui na nossa cidade. E eu tenho muito orgulho. É muito gentil, assim. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje ao seu lado, né? Obrigado. Eu trouxe essa pequena lembrancinha para você. Olha aí, né? Que beleza. Como diz a música, Flores em Vida, né? Flores em Vida. São lírios, são girassóis. Girassóis, né? Que representam vitalidade, felicidade e alegria. Obrigado, muito obrigado. É o que desejo ao senhor. Opa, vou guardar com muito carinho Uma no jarro muito bem arrumado lá em casa. Excelente. E deixe comigo, viu? Vou tratar direitinho delas. Me diga uma coisa, doutora, desde já, muito obrigado, né? Eu estive na UPA, a UPA Noel Macedo, isso, né? E a senhora me recebeu lá de madrugada e tal, e eu estava meio agoniado, né? Tava. Mas graças a Deus agora está excelente, né? Fico muito feliz. Manteve alguns contatos com outros médicos, porque muita gente diz que com dinheiro tudo se resolve, né, Alves Correia? É verdade. Mas não foi dinheiro. Não. A senhora me tratou com dinheiro? Não, a gente tratou... E nem o médico que a senhora conversou. Exatamente. Né? Que inclusive é doutor Helder Marques. Doutor Helder, daqui eu quero mandar um abraço. Que é uma pessoa excelente, um excelente profissional, um grande amigo. E a gente diz que é melhor ter amigo do que dinheiro. É verdade. Né? Quando a gente tem amigos. Enquanto eu estava sendo medicado lá, a senhora estava já mantendo contato com ele. Com ele, né? Exatamente. Aí ele disse o quê? Aí ele disse que tinha feito procedimento, né, que ia precisar fazer outro procedimento e que já agendou o dia do senhor ir. Né? Foi logo na segunda-feira. Na segunda-feira, foi. No dia que ele está lá no Chama. No Chama, isso aí. Mas eu quero lhe agradecer por tudo, viu? Por tudo que você fez. Foi uma força, além de me deixar calmo naquele dia que eu estava sentindo dores lá, horríveis, viu? Horríveis. Dores horríveis. Inclusive, a dor cardíaca é uma das causas de ansiedade, né? Sim. É um dos sintomas físicos que levam também à ansiedade, porque a pessoa fica dispneico, fica com dor, né? E sente-se ansioso, né? E a senhora, como médica, viu aquilo que, através das dores, eu estava, as dores do coração, eu estava sofrendo de ansiedade, e então também mandou remédio para mim. Isso. E graças a Deus o senhor está aqui. Amém. Firme e forte. Firme e forte. Muito obrigado por né? tudo. Deus lhe dê em dobro. Amém. Mas, doutora, a senhora esteve me falando um monte de coisa a seu respeito, onde a senhora milita, onde a senhora trabalha, para cuidar do povo. E eu achei muito interessante essa ansiedade. E quais foram os outros procedimentos que a senhora falou? Isso. Eu fiz especialização em psiquiatria, né? Trabalho aqui na prefeitura, no CAPS, AD, álcool e drogas. Trabalho com ansiedade, com depressão e também trabalho com hipnose clínica, que é uma coisa nova, né? Porque até eu, quando fui fazer o curso, eu tinha um certo estigma, né? Um certo preconceito. Porque, às vezes, a gente pensa, hipnose é o quê? É aquele que manda comer cebola dizendo que é tomate, que é maçã, sim, né? Sim, Então, a gente tem um certo preconceito e pensa Mas é a conversa que existe no mundo, Isso, né? E pensa que a hipnose é só aquela hipnose do palco. E existe a hipnose clínica, que é uma hipnose terapêutica, que trata diversas doenças. Exemplo. Como ansiedade, depressão, dores crônicas, fobias. Muitas vezes a gente tem medo de alguma coisa, a gente não sabe o motivo. Síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico. Então, tem várias outras doenças que são tratadas, tanto clínicas como doenças psíquicas, através da hipnose clínica. Porque, assim, quando a gente está conversando aqui,
a gente está usando o nosso consciente, que é o que a gente consegue acessar, né? O que eu comi hoje, o que eu vou almoçar, para onde eu vou. E a hipnose, ela vai alcançar o subconsciente. Então, através da hipnose, a pessoa que está realizando a hipnose, ela vai alcançar coisas que a gente não consegue alcançar sozinho. E através do subconsciente, a gente consegue resgatar muitas coisas, muitos traumas, muitas causas de muitas coisas que a gente sente. E aí a gente consegue chegar na raiz, né? Porque eu acho que isso aí é ruim para o seu marido. Mas, assim, para hipnotizar, a pessoa tem que estar apto, né? Tem que estar disposto à hipnose, né? A gente não consegue hipnotizar alguém que não queira. Que não queira. Que não esteja disposto, entendeu? Quer dizer que a pessoa tem que colaborar. A pessoa também tem que colaborar. Ela tem que entrar no estado de hipnose, né? No estado do subconsciente, e a pessoa também tem que se entregar. A pessoa também tem que estar disposto. Certo. Se a pessoa não estiver disposta, eu não vou conseguir. Né? Certo, mas a pessoa estando colaborando, né? A pessoa colaborando, aí quais são mais ou menos os resultados? Os resultados, eles são muito, assim, mais rápidos do que a terapia, digamos, tradicional, né? São resultados imediatos, né? Fiz o curso lá em Recife, e lá a gente viu, né? Eu fui submetida à hipnose e também realizei hipnose. Então, a gente tinha uma colega lá do curso que ela não conseguia descer escadas que fossem vazadas. Essas escadas que são abertas. E a gente fez com ela e ela desceu a escada solta, sem pegar no corrimão. Ela é hipnotizada? Não, ela sem estar hipnotizada. Sim. Após a gente ter realizado. Então, assim, é uma coisa transformadora, né? E que as pessoas não conhecem e não dão essa importância à hipnose clínica, que é cientificamente comprovada, né? Estudos científicos mostram que realmente traz resultados muito positivos. Mas me diga, quais são os casos que a hipnose ela trabalha? Ela trabalha com as fobias, com os medos, né? Tem medo de altura. Por que eu tenho medo de altura? Né? O que me fez ter medo de altura? Por que eu tenho esse medo? Então, ela retrata, a gente começa a retratar um momento bom que a pessoa teve, e aí a gente começa a ressignificar o que ela teve de bom, aquele sentimento bom, e aí a gente passa o sentimento bom e troca por aquele sentimento negativo. E aí os resultados são muito interessantes. Ok. Eu recomendo, é muito, muito bem. Muito bom mesmo. Na clínica a senhora atende monte de gente lá, para não sei como é que a senhora aguenta, viu? O pessoal ai, oi, e a senhora na maior tranquilidade, acalmando todo mundo. Trabalho. E assim, a gente vê, segundo a Organização Mundial de Saúde, 25% da população mundial teve um aumento do número de pessoas com ansiedade e depressão após o primeiro ano da pandemia. E a gente vê, tanto na urgência e emergência, né, na UPA, quanto também no CAPS que eu trabalho, o quanto as pessoas estão ansiosas, né? Tanto vem desde a criança até o idoso. Então, a ansiedade é uma realidade que vem trazendo nossas vidas, e muitas vezes a gente não acorda para enxergar que o peso que a gente está carregando muitas vezes não é nosso, né? Demais. E aí isso causa dores, isso causa taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, causa cansaço, causa sintomas físicos. Aí quando a gente começa a sentir, acende uma luzinha. Tem algo errado, né? Tem algo errado. A senhora viu a luzinha lá no exame que a senhora fez? Exatamente. Qual foi o exame lá? Acende uma luzinha. Que exame é aquele? A gente fez as enzimas cardíacas, né? E fez o eletro. Aí a luzinha acendeu. A luzinha acendeu. Tinha um bocado de farol. Tinha uns farolzinhos acesos, né? E sempre que acende a luzinha é porque o nosso corpo dá um sinal de que tem algo que a gente tem que consertar, né? O quê? Não acredito. É verdade.
E a saúde mental, ela é fundamental, né? Como diz, assim, mente sã, corpo são. Porque a mente ajuda muito a mesma pessoa doente a se recuperar, né? Exatamente. A força está dentro da gente, né? É verdade, é A verdade. força e a capacidade de lutar e de vencer está aqui, né? Um resultado disso, que é o Senhor, que já venceu tantas batalhas. Já, sim. Graças que está a Deus. Aqui de pé, e aos né? amigos médicos, aos enfermeiros também, que tem os enfermeiros e os técnicos em enfermagem. Né? Exatamente. Esse e eu queria a luta abrir também, um né? parêntese aqui, assim, que me deixou muito orgulhosa em relação ao senhor, né? Foi o quê? Porque, assim, o senhor, por ser uma celebridade aqui em Arapiraca, né? O senhor foi muito simples, né? Porque às vezes a gente se depara com pessoas que têm, assim, muito menos influência, digo, porque as pessoas conhecem o senhor, todo mundo de Arapiraca conhece o senhor, né? Verdade, é verdade. E assim, o senhor esperou todo o tempo os exames, o senhor ficou na mesma sala dos outros pacientes, o senhor aguardou o resultado dos exames, o senhor aguardou as medicações fazerem efeito, e isso é uma grande virtude, né? E pelo SUS. Isso é uma grande virtude, né? A humildade e a gente se colocar no lugar do outro. Graças a Deus, meu Deus, né? que Ele me ensina esses caminhos assim. Exatamente, e isso é um grande mérito que o senhor tem. E a senhora também, viu? Viu? Não é passando banha não aqui. Mas a senhora, quando chegou lá, eu até que ganhei outra vida, porque aquela hora era umas 5 horas da manhã, não era? Era 4, acho que era umas 4 e pouquinho. Era 4 e pouquinho, e a senhora chegou com aquela força toda para a gente que estava doente ali, foi muito bom. Eu amo, assim, muito o que eu faço, eu amo demais. Eu sou filha de agricultor e professora, não tenho médicos na família, nem sou herdeira. Sei. Fiz medicina por amor e fiz psiquiatria também por amor. E eu amo, assim, eu faço realmente porque eu gosto, porque eu amo que eu me realizo. A senhora é casada? Sim. Né? Onde é que a senhora acha esse tempo todo para dividir com a medicina, com a psiquiatria e tal? E com seus filhos? Tem a gente filhos? vai ter um filho. Tem filhos. Tem um filho aborrecente, né? Como diz a história. Onde é que a senhora Mas aí a encontra gente tudo? vai se organizando, né? E vai dando certo, né? A gente vai organizando os horários, vai se organizando nos plantões, vai arrumando um tempinho de dia e dá tudo certo. Graças a Deus dá tudo certo, vem dando tudo certo. Tá bem. E cada vez mais. O pessoal que deseja manter contato com a senhora, porque geralmente quando as pessoas veem o médico assim na televisão, por falar nisso, eu tenho você aqui eu coloquei, tem quase 60 mil visualizações, viu? Sim. Aí o pessoal gostaria, às vezes pergunta onde é que ela atende e tal. Isso. O meu Instagram é psiquiatra Karina com K Cavalcante. Pronto. Né? Então, hoje em dia, né, é tudo pelo Instagram. Né? Sim. Então, o meu Instagram é esse, psiquiatra, Karina com K, Cavalcante com E. Então, todos aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato pelo Instagram, que eu estou disponível, mesmo que não seja para consulta, mas para responder dúvidas, para responder questionamentos. E a gente sabe que a saúde mental ela é fundamental, né, para a nossa saúde física, né? Além da gente ter uma vida saudável, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, né, ter hábitos de vida saudável. É muito importante a gente não ter esse preconceito. Eu não vou para o psiquiatra, porque o psiquiatra é médico de doido, né? E a gente não morde nem belisca. Deixa eu lhe contar uma história. Na época dos tiros, né, aí eu tive vários problemas de depressão e tal. E me dava dores. Uma vez eu cismei com uma banana. Eu comi uma banana e não arrotei. Sim. Aí pronto, aquilo veio para a minha cabeça, eu não arrotei. Aí veio uma dor, eu fui parar no hospital por várias vezes. Sim. Aí eu ouvi uma enfermeira dizer, no regional, Alves Correia, meu filho, procure um psiquiatra. Não, antes do psiquiatra. Psicólogo. Um psicólogo. Aí eu digo, homem, eu vou logo para o psiquiatra, que tu é doido todo.
Mas não é, não. É o problema, a cabeça da gente... É muito importante, né? E pode gerar muitos outros problemas, E né? quando a pessoa se conscientiza, né, doutora? Isso, exatamente. Eu trabalho aqui no CAPS AD e, assim, o primeiro passo é sempre do paciente, né? Então, a medicação, a terapia, a hipnose, é a cerejinha do bolo. Certo. Mas o bolo quem constrói é o paciente. É verdade. Né? A força está dentro do paciente. Inclusive, né? tem gente que engana a esposa, a mãe, os filhos, que tomam o comprimido, tomam a medicação e joga fora depois, não é assim? E joga fora. E a gente tem, assim, problemas muito sérios. Eu trabalho no CAPS AD, aqui pela Prefeitura de Arapiraca, e, assim, cada paciente que eu dou alta, eu me emociono muito. É, sim. Porque eu vejo que é uma luta, né? Porque muitos, às vezes, misturam a medicação com o remédio, com o álcool, com o crack, com a maconha. E, às vezes, a sociedade como um todo, né? Fecha os olhos para isso, né? Pensa que só quem usa é aquele que está na rua. É aquele que... E, na verdade, a gente tem pessoas de várias profissões, de várias classes sociais, que fazem uso de substância, que pensa que é recreativo, que não aceita que é uma dependência, que não aceita que é uma doença, e, na verdade, é. E, na verdade, precisa de tratamento, precisa de cuidado, né? Precisa desse olhar, né? E a gente tem aqui o CAPS AD, que funciona até aqui próximo, que tem uma equipe muito profissional, né? Tem a Isabela, que é a nossa gerente, tem psicólogo, tem assistente social, tem toda uma equipe, tem farmacêutico, tem técnicos, tem toda uma equipe que está disposta a ajudar. Só que, para isso, o paciente se não houver consciência, tem que querer, né? Para tudo na vida. Por falar nisso, nessas situações de cabeça e tal, o que é que a senhora acha dessa onda aí desses bonecos reborn? Reborn, né? Bebê reborn. Eu acho que, assim... Eu achei bem... Eu nem acreditei, na verdade, quando eu vi, eu fiquei surpresa, né? O quanto a mente humana, né, consegue. Pensou? Então, imagina se isso vira moda e a gente vai cuidar de bebês, de bonecos, né? Já viu, vai? Então, assim, já está tem gente que briga, viu? Briga. Aí verdade. Bota o médico lá para baixo, porque não quer atender. Porque verdade. Eu vi na internet o médico... Já me levaram um cachorro uma vez, mas boneco não, mas cachorro já me levaram. Cachorro não é aqui não, doutora, para psiquiatria. Cachorro já me levaram. Mas de borracha não, né, doutora? De borracha ainda não. Ainda não foi. E tem mulher brigando em supermercado, dizendo... que quer o lugar preferencial. É verdade. E, na verdade, isso traduz que a saúde mental não está boa, né? E é de muita gente, né, doutora? Exatamente. Porque a senhora vê assim na internet, o que tem de gente com esses bonecos em mão não está no gibi. É uma fuga da realidade, na verdade, né? A gente procura subsídios, né? Procura fugas para que a gente não procure um tratamento. E, às vezes, quando a gente procura, é tarde demais, né? É verdade. Então, tem muitos pacientes que chegaram a casos graves, né, de transtornos mentais, porque não procuraram ajuda de forma precoce. Então, procure ajuda. Se você sente que algo está errado, que você está com pensamentos negativos, que você está em isolamento social, que você não quer sair de casa, que a sua tristeza está maior do que deveria ser, né? Então, procure ajuda, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure se tratar, né? Não existe só as medicações, existem outras formas terapêuticas. Então, sempre procure ajuda, né? Antes que seja tarde, né? Pois não. Doutora, além desses destaques que a senhora mencionou aqui, o que é que a senhora faz mais ainda dentro do entorno da saúde? Na saúde, ultimamente, eu estou me dedicando praticamente à psiquiatria, né? Vou ficar só esse mês agora na UPA Noel Macedo. Inclusive,
O seu Noel Macedo foi meu paciente. Foi? De Covid, ele veio Noel, a óbito. Ele era um paciente fofo. É legal. Ele era um cara legal. Ele era bem disposto. Chegava lá, ó, doutora, faça o que a senhora quiser. O que eu quero é ficar bom, né? E, infelizmente, não foi possível, né? Foi muito triste. Quando tem contato assim com a pessoa. E ele ia sempre lá para a unidade de sentinela, né, onde eu trabalhava, e ele era um paciente muito agradável, era um paciente muito assim sensível, e a gente sofreu muito todos lá com o óbito dele, né, lá na hospital de emergência. E agora eu estou me dedicando inteiramente à psiquiatria, né? Eu trabalho no CAPS, aqui no CAPS Álcool e Drogas, né? Trabalho também no consultório. É difícil, doutora, tratar com esse povo assim? É muito difícil, Alves. Eu digo a você que é um desafio, né? É um desafio muito grande. Quando eu estava ainda cursando psiquiatria, né, lá em Recife, na especialização, eu recebi essa missão, né? Não sei se o senhor conhece a doutora Luciana Fonseca, que é infectologista aqui em Arapiraca. Eu devo conhecer. É ótima, é ótima. Ela era, na ocasião, ela foi secretária de saúde. Conheço. Ela esteve lá na unidade onde eu estava. Ela é excelente, ela é uma maravilha. Chama ela de professora. Foi, não? Então, ela é excelente. Então, quando eu estava cursando, ela me deu esse desafio. Ela disse, Karina, você quer sair do posto e ir para o CAPS AD? Eu disse, vou. Né? Porque eu não arrego. Né? Eu realmente eu abraço os meus desafios. E eu fui. E eu fui com todo amor e com todo carinho. E é uma realidade paralela. A gente vê pessoas que tinham casas, pessoas que tinham carros, que tinham famílias, que de repente se veem no fundo do poço. Destroem tudo no vício. Destroem tudo. E, às vezes, até a família não consegue mais sustentar, né? E é uma realidade muito triste. São pacientes marginalizados, né? Muitas vezes assim até pelas próprias outras unidades de saúde, são marginalizados pela sociedade de uma forma geral. E no CAPS eles se sentem acolhidos, né? E eu me sinto muito bem por trabalhar lá. Eu me sinto muito bem por cada conquista que a gente consegue, por cada semana que a gente consegue que o paciente esteja limpo. E aqueles mais violentos? Geralmente é muito difícil a gente ter pacientes violentos conosco lá no CAPS, né? Porque eles criam um vínculo com a gente. É como se eles sentissem que lá eles são pessoas. Que lá eles são acolhidos. E se recuperam, né? Que lá eles são acolhidos, que lá eles são ouvidos. Então, assim, a gente tem alguns casos de pacientes que são agressivos, mas somente aqueles que passam, 5 dias em uso de cocaína, que passam... O crack também, ele deixa a pessoa muito transtornada, porque é uma droga psicoativa, né? Existem as drogas que deixam as pessoas mais ativas, existem as drogas que deprimem. Então, a cocaína e o crack são drogas que deixam as pessoas mais ativas. São drogas psicoativas, né? E as que deprimem são o álcool, a maconha, né? Então, essas drogas que deixam mais ativos, eles levam mais à agressividade, à agitação, né? Mas nós temos poucos casos em relação ao contingente que a gente atende lá no CAPS AD. Então, esses pacientes eles são medicados lá mesmo, né? A gente também é porta aberta para esses pacientes. A gente recebe pacientes que vêm do SAMU, a gente recebe pacientes que vêm de casa agitados, né? Durante o nosso período de funcionamento. E a gente atende e medica esses pacientes. E, geralmente, eles saem bem, eles saem controlados. Pois não. Eu estava lá na UPA e vi um rapaz chegar aperreado. E ele me disse, olha, isso aqui é droga. Eles procuram, são conscientes, né? São. Eles são conscientes. Aí vão para lá, tomam uma medicação e tal. Toma a medicação, tranquiliza. Alguns se conscientizam, né? E outros, infelizmente, não, né? Outros continuam na mesma história. Continuam na mesma história. E é muito difícil, assim, porque às vezes... Bebeu quando? Aí já vem com corote na mão. Bebia.
Bebi ontem, né? Então, o corote é aquela cachaçinha. Aquela cachaçinha redondinha. Então, lá a gente aprende, né? Essa linguagem. A gente aprende essa linguagem com ele, né? Foi não. Porque eles sempre passam pra gente, assim, como faz o cachimbo do crack. Sei. Como é que usa a cocaína. O cachimbo do crack é aquele cachimbão bem cachimbo, grandão. eles fazem com bombril, né? Eles pegam um bombril, colocam um canudo e colocam uma pedra no final do... Então, Eu estava num círculo lá em Maceió, no Benedito Bentes. Uhum. Aí, naquele meio, tinha um grupo lá cheio dessas coisas, né? Uhum. Aí, eu não tenho... Eu deixei para lá. Eles estavam cantando lá, Alves Correia, Animado, Alves Correia, né? Animados. Aí, um cachimbão bem grandão. Eu digo, depois vou dar um trago aí. É verdade. Pois é. Mas, doutora, olha, eu fico muito feliz em ter a sua amizade, fico muito honrado em você ter vindo aqui no programa, viu? Porque o programa é derrubadozinho, vale um conto de réis. Vale sim, mas vale com a doutora muito. aqui, que sabe tudo isso que ela estava explanando aqui para vocês. E se tiver mais alguma coisa, a senhora é torcedora do Asa? Sou sim, com certeza. Torcedora do Flamengo? Tem que ser do Asa. E do Flamengo? Flamengo eu não gosto muito, não. Mas o Asa eu gosto. Tá legal. É arapiraquense, né, doutora? Arapiraquense. Pois não. Nasci nas mãos do doutor Judá. Olha, doutor Judá Fernandes, inclusive, eu quero mandar um abraço para ele, né? Para a família Dona Almira, né? Dona Almira, é verdade. Eu conheço o doutor Judá, eu vim aqui inaugurar a Rádio Novo Nordeste, em 76. E o doutor Judá era o presidente da empresa. Ele era o médico da cidade, né? Era o médico de todo mundo. É verdade. Viu, doutor? Então, eu deixo aí os microfones da gente, aqui da TV Ops, para mais alguma coisa interessante que a senhora ache necessário dizer aqui para a gente. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Agradecer a oportunidade a todos os espectadores que estão nos ouvindo, que alertem para a saúde mental, pensem realmente, façam um autoexame mental, né? Porque em outubro todo mundo faz o autoexame da mama. Quando é no homem, faz o exame da próstata. Por que a gente não fazer um autoexame mental? Ver se está tudo bem aqui na nossa cabeça, né? E se vir que não está, procurar ajuda o mais breve possível. E eu queria que o senhor mandasse um beijo, um abraço para minha sogra, que é sua ouvinte, que é sua espectadora. Que o senhor dê esse abraço a ela, que ela está assistindo e aguardando esse abraço a Dona Neves. Ô, Dona Neves, adora olha, um abraço o senhor. Do amigo Alves Correia. Muito obrigado por tudo. E eu também, sempre que vou para o interior, para os CAPs do interior, eu sempre vou lhe ouvindo. Tá legal, querida. Um muito grande obrigado. abraço. Foi um prazer enorme conhecer você, viu? E ser tratado por você. E estamos às ordens, viu? Um abraço. E assim, nós tivemos a doutora Karine. Aqui no... Karine ou Karina? Karina, aqui no nosso programa. E muito feliz por ela ter atendido o nosso chamado e vindo aqui para fazer essas explanações que ela realizou. Não é não, doutora? É sim, tamo junto. Vamos lá, agora vamos ao faturamentozinho e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Derrubado. Exatamente, vamos lá.